A série do The Last of Us, ela tá sensacional porque se você curtiu a série e se você curtiu o jogo, vai reparar que algumas coisas foram diferentes. Alguns pequenos detalhes foram alterados, em alguns casos algumas coisas grandes foram adicionadas, algumas modificações importantes foram feitas, mas é exatamente aí que eu acho que a série tá funcionando muito bem. Porque nesses pontos em que houveram essas alterações, sempre ficou muito bom, sempre ficou muito interessante. As modificações que foram feitas não alteraram o sentido do conteúdo do jogo. Eles deram um peso diferente para algumas coisas e, na minha opinião, eles consertaram algumas coisas que acabaram ficando pesadas demais no jogo e deram um final um pouquinho menos triste, um pouquinho menos amargo, menos trágico para alguns personagens. E isso que eu achei bem interessante. Desde o começo da série, quando a gente já de cara começa a ver várias falas e várias coisas que a gente vê no jogo e tá esperando acontecer, a gente já repara que vai ser uma série sensacional, uma adaptação muito boa e muito bem feita. E no primeiro episódio, que tem uma grande mudança, uma mudança bem estrutural, bem substancial, que é mostrar a origem do Bill e como o Bill termina, isso que é bem interessante. Apesar do jogo não mostrar como que termina o Bill, a gente não sabe no jogo como que é o fim da vida do Bill. Mas na série a gente viu como que a vida do Bill termina. E o que eu achei muito legal foi dar uma história pra ele do antes, que é aquele cara paranoico e tal, que tinha medo das coisas, não queria se relacionar com ninguém. Mas no próprio jogo é mostrado que ele tinha um relacionamento, que ele tinha alguém, ele chega a falar do Frank. E é muito triste a maneira como ele conta o Frank, porque o Frank, ele tá morto, o Frank se suicidou, ele vai fazer o favor pro Joel lá no jogo, e aí ele descobre que a bateria foi pega pelo pelo Frank, e aí depois ele descobre que o Frank, ele se suicidou, e o Frank deixou uma carta pra ele, e é muito pesada a despedida dos dois. Ele fala pro Bill na carta que ele não queria mais viver nem um minuto com ele, que a morte seria melhor do que estar com ele, e isso foi muito triste. E a maneira digna que eles dois juntos, depois de ter vivido uma vida juntos, terem sido parceiros e serem um casal ali durante tanto tempo e terem vivido durante todos os anos que eles viveram, ter acabado do jeito que acabou na série, pra mim foi muito, muito legal, porque diminui o peso. É pesado, é triste, só que é mais poético do que seria na série, ou do que foi na série, pelo menos até onde a gente viu como termina a história entre eles dois. Como termina a história do Bill a gente não sabe, porque, enfim, o jogo segue e o Bill fica lá na cidade dele. E uma outra parte que me chamou muito a atenção foi no último episódio. Você deve ter reparado, se você jogou o jogo, você deve ter reparado que tem uma mudança ali, que eles condensaram uma parte que aquilo que acontece depois da ponte lá no jogo veio antes deles saírem da cidade. E a parte dos túneis, nossa, essa é uma parte muito indigesta, muito pesada lá no jogo, porque a gente vê que eram pessoas que tentavam viver no subterrâneo ali, onde era o antigo esgoto, né, sistema de abastecimento ali da cidade, e essas pessoas, elas acabam morrendo de maneira trágica e tal. E isso é mostrado no jogo, assim, bem en passant, assim, bem rápido, bem por alto, assim. Desculpa, isso é mostrado na série bem por alto, assim. Mas a maneira como termina o Sam, isso é o que me pegou, cara. Porque como o Sam termina, e isso eu acho muito interessante, na série é diferente do jeito que aconteceu no jogo, porque no jogo é bem mais pesado. Se você reparou, se você se lembra de como foi no jogo, aliás, estou jogando de novo e acompanhando a série, é muito bom, faz isso também. Você vai jogando e você assiste o episódio e depois você joga a parte que você acabou de assistir, e aí você fica relembrando ali e vai ficar vendo como essa série tá muito boa e como que esse jogo é um jogo maravilhoso. Mas no jogo, a maneira como o Sam morre é muito triste, é muito pesada, muito amarga, porque ele morre sem esperança, ele morre sem alegria, sem felicidade, porque ele tem um diálogo com a Ellie, depois que eles passaram por tudo, e aí no diálogo ela vai e fala que ela não acredita que exista alguma coisa para além, que vai melhorar, que vai mudar alguma coisa, que as pessoas não estão lá dentro desses monstros e tal, e ele tá até com um brinquedo, né? E ele joga o brinquedo no chão assim, tipo, desistindo mesmo, e logo no dia seguinte ele já tinha se transformado. Na série, eu gostei muito do jeito sensível como fizeram, porque ele passou a última noite dele com esperança, que ela vai e fala que o sangue dela é remédio, e ele pede pra ela ficar acordada com ele provavelmente pegou no sono ali, e enfim, ele morreu durante aquela noite, mas ele morreu com a esperança de que ele poderia estar bem no outro dia, que ela mostrou pra ele que ela tá há muito tempo lá, ferida já, e ele deve ter pensado, nossa, então eu posso ficar assim também, pode ser que eu tenha uma chance. Isso foi muito, muito, muito pesado, mas foi menos pesado do que foi o jeito desesperançoso que ele acaba partindo no jogo.
Essa série tá maravilhosa, eu tô ansioso pra ver o que vai vir nos próximos episódios, na hora que ele vai encontrar com o irmão dele. Eu tô parado no jogo lá naquela parte pra saber como que vai ser o diálogo dos dois ali, que tipo de mudança que vai ser feita e tal. Tudo isso tá sensacional, tá maravilhoso, fazer essa comparação. E a série não tá devendo em nada pro jogo, um jogo incrível, maravilhoso, a série tá incrível, tá maravilhosa também. Eu quero saber a sua opinião. Você já jogou o jogo? Tá sentindo muita diferença? Tá curtindo as diferenças, as pequenas mudanças que estão sendo feitas? Deixa nos comentários aqui, não se esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com quem também gosta da história do Last of Us. Até a próxima, forte abraço, falou, valeu, até mais.